Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de espanhol, né, na apostila. Eu peço por gentileza que vocês acompanhem a aula, assista a aula novamente se for necessário, tá? Aqui no comecinho da apostila nós falamos um pouquinho sobre mulheres que marcaram a história de alguma forma, né? Então a apostila ela sempre vem com um tema do cotidiano. Aqui são homens, né, nas atividades domésticas. A gente já conversou um pouquinho sobre isso também. Falamos um pouquinho de lei. Tudo que tem na apostila é verídico, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês acompanharem aqui na página 16. Nós vamos fazer a 16 e a 17. Lá em cima eu tenho um texto sobre a Madre Teresa de Calcutá. Embaixo, como se escreve, como se pronuncia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a língua, né? Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tá? Aqui eu tenho uma leitura, a semelhança de lo que sucede em português em espanhol. La entonación está relacionada con el tipo de oración y la modulación de la voz que corresponde a la intención del que habla. Así, la entonación de una frase afirmativa no es la misma de una interrogativa o de una exclamativa. En esta sección trabajarás con diferentes tipos de entonación y verás cómo hay distintos signos ortográficos para reproducir por escrito las modulaciones de voz. Aqui eu tenho a página 17. O que é para fazer aqui a princípio? Eu gostaria que vocês lessem todas as frases que nós temos aqui na 17, tá bom? E nós vamos trabalhar um pouquinho os pronomes interrogativos e frases exclamativas, tá? Vocês vão perceber que ao início da frase eu levo, quando eu faço uma pergunta, o ponto de interrogação de ponta cabeça, sempre, e ao final, como nós usamos na língua portuguesa, o ponto de exclamação tem a mesma função da língua portuguesa, né? No espanhol nós chamamos de signos interrogativos e exclamativos, tá? Só que a diferença é que mesmo sendo uma pergunta ou uma frase exclamativa, os dois sinais vêm de ponta cabeça no começo da frase. Então, a princípio aqui, vocês devem ler todas as frases, leiam em voz alta, tá bom? Depois, eu vou pedir para vocês buscarem na internet um vídeo relacionado a isso, a pronomes interrogativos e pronomes exclamativos. Vai ficar muito mais fácil para realizar as atividades da página 17, tá bom? Então eu vou pedir para vocês buscarem isso e depois vocês vão realizar aqui as atividades. Todas as frases seguintes têm o mesmo verbo hacer. O verbo hacer é o verbo fazer em português. Tá lá embaixo. Seleciona la que completa cada hueco. O hueco é o espaço. A continuação, pídele a tu companheiro del lado que te las leia. Então, na verdade, vocês vão prestar atenção. Eu tenho aqui um diálogo, né? E aí vocês vão colocar na ordem, tá? Qualquer dúvida, a gente tenta esclarecer aí da melhor forma possível. Leiam, por favor. E depois a gente segue aqui nas atividades, tá bom, galerinha? Um beijo, fiquem com Deus.